Há um tipo de cegueira que não se percebe no espelho. Uma cegueira que não apaga as imagens dos olhos, mas distorce os significados da alma. Você anda, trabalha, fala com as pessoas, lê a Bíblia, ora, mas sente que está cercado por sombras. Não sombras escuras, mas sombras de uma vida vivida pela metade. Como se você tivesse esquecido de como era enxergar com o espírito. E o mais assustador é que você só percebe isso quando o vazio começa a gritar. Quando os barulhos do mundo, antes agradáveis, começam a parecer ofensivos. Quando as distrações que antes ocupavam a mente já não satisfazem. É nesse exato ponto que muitos voltam para o conforto da rotina. Mas alguns, poucos, decidem entrar no silêncio. E o silêncio, quando aceito como caminho, tem um poder quase celestial. Ele nos conduz ao deserto. Não ao deserto físico, mas ao deserto da alma, onde tudo o que somos é confrontado e tudo o que fingimos ser começa a ruir. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Foi nesse lugar que o jejum começou. Não um jejum por religião, nem por costume, mas um jejum por desespero. Jejuei porque sentia que meus olhos estavam embotados, que eu havia perdido algo que não sabia nomear, mas que fazia falta em cada oração fria, em cada dia vivido automaticamente. E enquanto o corpo perdia força, percebi que havia uma inversão de poder acontecendo. Quanto mais fraco ficava por fora, mais aguçado ficava por dentro. As primeiras horas do jejum são as mais difíceis. Não por fome, mas por conflito. A carne quer seguir controlando, e a alma começa a se mover como um pássaro esquecido que finalmente sente a porta da gaiola se abrir. No primeiro dia, o estômago roncou, mas o espírito também. Só que o espírito não geme de fome. Ele geme por sentido. Ele geme por luz. Ele geme porque sabe que foi feito para mais do que uma existência rotineira, limitada ao que os olhos naturais podem ver. E então veio a visão. Não como um filme no céu, nem como uma voz audível no quarto. A visão não chegou como espetáculo. Chegou como um desabrochar. Como se eu estivesse, pela primeira vez em anos, enxergando a realidade sem o véu do cansaço, sem o filtro da carne. Percebi que tudo ao meu redor estava impregnado de sentido. Até mesmo o silêncio. O vento que passava pela janela tinha uma presença. A Bíblia que estava há semanas na cabeceira parecia pulsar. E quando dobrei meus joelhos naquela madrugada, algo em mim se partiu. Foi como se o chão desaparecesse e eu caísse dentro de mim mesmo, em um lugar onde só existia eu e Deus. Não existia mais igreja, ministério, agenda, redes sociais, responsabilidades. Só havia presença. E a presença, quando é real, não precisa dizer nada. Ela fere e cura ao mesmo tempo. Vi meu coração, e não gostei do que vi. Era vaidoso, mesmo que disfarçado de zelo. Era inseguro, mesmo que coberto por palavras bonitas. Era orgulhoso, ainda que acostumado a falar de humildade. Deus não me mostrou o mundo. Ele me mostrou a mim. E isso doeu. Porque enquanto jejuamos esperando revelações sobre o futuro, Ele nos dá revelações sobre quem somos agora. O jejum, na verdade, não serve para arrancar respostas de Deus, mas para nos tornar capazes de suportar as respostas que já estão diante de nós. E naquele momento, no meio daquele jejum, percebi que meu maior inimigo nunca foi o diabo, nunca foram as circunstâncias, nem as pessoas. Era eu. Era o eu que orava buscando bênçãos e não intimidade. Era o eu que falava de santidade, mas escondia vícios internos. Era o eu que queria ver, mas não aceitava ser despido. A visão aberta começou ali, com a quebra, com a entrega, com o fim de mim. Quando você deixa de lutar contra Deus e começa a sangrar diante dele, ele começa a soprar sobre você aquilo que os olhos não podiam ver antes. E não falo de anjos com asas,
nem de tronos brilhantes. Falo de perceber o céu se movimentando na sua rotina. Falo de enxergar a batalha espiritual não nos filmes, mas nos pequenos gestos. Falo de olhar para um irmão frio e ver que ele está ferido, não rebelde. De olhar para uma luta e ver propósito, não abandono. De olhar para si mesmo e entender que só há um caminho: ser transformado. Foi ali que tudo ficou claro. O jejum me arrancou do centro, me rasgou por dentro, e só então percebi. A visão espiritual não é um presente dado aos fortes, mas uma dádiva confiada aos quebrados. Porque quem vê, carrega, e quem carrega, serve, e quem serve, morre, e quem morre, vive. O mundo espiritual não se abre para os curiosos, mas para os desesperados. Os que trocam o conforto da carne pela fome de Deus. Os que entendem que as respostas não estão em mais conteúdo, mas em mais consagração. O jejum me fez enxergar, mas não apenas o que está no céu. Ele me fez enxergar o que eu preciso mudar aqui na terra. A visão aberta não veio como prêmio, veio como consequência. E quando ela chegou, eu soube. Eu nunca mais seria o mesmo. A visão, quando aberta, não se fecha mais. Não porque ela se mantém constante em imagens e revelações, mas porque o espírito jamais volta ao estado anterior. É como ver uma cor pela primeira vez. Você pode até não vê-la sempre, mas agora sabe que ela existe. O mundo depois disso nunca mais é apenas o que parece. Cada situação, cada conversa, cada gesto carrega uma profundidade invisível. A sensibilidade espiritual se torna uma lente, e tudo passa a ser interpretado com outra linguagem. O que antes era apenas cansaço físico, agora pode ser ataque. O que antes era apenas uma pausa, agora pode ser direção. O que antes era apenas coincidência, agora pode ser providência. E o coração, ao discernir essas sutilezas, começa a andar com mais reverência, com mais temor, com mais responsabilidade. Porque ver é perigoso, ver exige mudança, e mudança custa. Depois daquele jejum, percebi que Deus não me deu visões para que eu me tornasse mais espiritual aos olhos dos outros. Ele me deu visões para que eu fosse mais obediente aos olhos dele. As experiências espirituais verdadeiras não incham, elas curvam. Elas não inflam o ego, elas quebram os joelhos. Porque ao ver a glória de Deus mesmo que em parte, o ser humano percebe quão longe está daquilo que foi criado para ser. É impossível ter uma visão aberta e continuar tratando a fé como um acessório. O fogo que queima nos olhos começa a consumir também as intenções, os motivos, os desejos. E logo, tudo que não for eterno começa a parecer pesado demais, superficial demais, vazio demais. Comecei a perceber pessoas ao meu redor de outra forma. Os olhos que antes me irritavam, agora me preocupavam. As palavras que antes me passavam batido, agora ecoavam como pedidos de socorro. Os ambientes mudaram. Não porque eles se transformaram, mas porque eu estava vendo o que antes ignorava. Vi opressão disfarçada de normalidade. Vi feridas escondidas por trás de sorrisos. Vi batalhas acontecendo em silêncio dentro de pessoas que ninguém ouvia. E então entendi. Deus não abre nossos olhos para que tenhamos orgulho do que vemos, mas compaixão. Ele nos mostra o invisível para que sejamos resposta ao visível. Foi nesse ponto que compreendi uma das verdades mais duras do jejum. Deus não fala para impressionar, ele fala para enviar. Ele não abre a visão para entreter, mas para capacitar. O jejum não é uma trilha para superpoderes espirituais, é uma estrada estreita rumo à cruz. E a cruz não é um símbolo de glória, é um altar de morte. Não morte física, mas daquilo que em nós resiste à vontade de Deus. O ego, a pressa, o medo, o desejo de aprovação, o apego ao controle. Tudo isso precisa morrer. E morre pouco a pouco, quando a presença se torna mais valiosa do que qualquer reconhecimento. Quando o quarto secreto se torna mais atraente do que o palco. Quando a lágrima no rosto de alguém passa a importar mais do que os próprios planos. Lembro de um sonho que tive ao final do jejum. Eu caminhava por um campo seco, e o chão. A verdadeira visão aberta é enxergar a vida com os olhos de Deus. É ver pecado onde o mundo vê diversão. É ver promessa onde todos veem ruína.
É ver potencial onde só existe fracasso aparente. É olhar para dentro de si e enxergar tanto a podridão escondida quanto o ouro que só o Espírito pode lapidar. Por isso, se você está sedento por mais de Deus, não corra atrás de experiências místicas. Corra para o altar. Deixe-se esvaziar. Jejue até que seu orgulho quebre. Ore até que o silêncio seja mais revelador que 1000 palavras.